Recentemente foi divulgada a notícia que aposentados portadores de doenças graves têm direito à isenção do imposto de renda. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Marcela Menezes. Vamos entender um pouquinho, porque essa notícia saiu e pode ajudar muita gente, é isso? Quem é que tem direito a esse benefício, doutora? É importante dizer que esse benefício fiscal, né, essa isenção de imposto de renda, ela é concedida para portadores de doenças graves, tá? E aí, doenças graves, a gente vai ter um decreto que vai falar a lista dessas doenças graves, mas só assim, a título de exemplo, a gente tem aí a questão da AIDS, nós temos a questão de neoplasia maligna, né, que são os cânceres, temos aí também a questão de esclerose múltipla, tem uma lista bem extensa, assim, de doenças, inclusive de cegueira, que as pessoas que são portadoras desses tipos de doenças, elas conseguem aí pedir essa isenção de imposto de renda. E aí é importante a gente colocar o seguinte, que essas pessoas que, além de ter essa doença, elas precisam estar aposentadas ou seja, reformadas. Não pode estar Caso inativa. contrário, não é possível, porque esse benefício fiscal é justamente para que o fisco não consiga fazer a retenção, né, daquele percentual da sua renda da aposentadoria. Se você tem condições de continuar trabalhando, então o fisco ele acaba continuando aí retendo esses valores de imposto de renda. Agora, doutora, tem alguma forma que é necessário para comprovar essa doença, documentos necessários? Para a gente poder fazer essa solicitação, né, você vai ter que se basear em vários documentos. Então, trazer aí especificamente quando que iniciou essa doença, porque não é só o pedido de isenção que nos importa. A gente precisa também ficar ligado porque pode ser solicitado os valores em atraso. Então, a gente pode retroagir aí pelo menos 5 anos para trás. E isso é importante por quê? Porque isso vai entrar dinheirinho no seu bolso. Então, a gente está falando de 5 anos que foram retirados aí, né, esse percentual do imposto de renda e que serão devolvidos a você com juros e correção monetária. Então, é importante a gente colocar isso. E esse documento que a gente precisa é um laudo médico demonstrando a questão da sua doença e também quando que foi diagnosticada essa doença. Então, é importante que quando você iniciar com esse procedimento para poder solicitar a isenção de imposto de renda, que você possa fazer isso levando todos os documentos, desde quando você descobriu a doença até um laudo médico mais atualizado, para que a gente consiga fazer a comprovação dos 5 anos para trás e consiga fazer a isenção dali para frente. Agora, doutora, uma dúvida, por exemplo, isso só serve para aposentados por invalidez e se o aposentado, de repente, adquirir uma dessas doenças depois? Então, isso é uma nova possibilidade que surgiu aí. Antigamente, só os aposentados por invalidez conseguiam esse tipo de isenção, né? Porque a lista dessas doenças são as doenças também que o INSS acaba considerando como isentas de carência, né? E aí, por conta disso, os aposentados por invalidez conseguiam esse tipo de situação. Só que de um tempo para cá, o entendimento ele acabou sendo expandido e agora não somente os aposentados por invalidez conseguem, mas as pessoas que, por um acaso, acabaram desenvolvendo alguma dessas doenças já aposentados. Também é possível fazer esse pedido. Depois, então, de toda essa documentação já em mãos, quanto tempo a pessoa consegue o benefício? Olha, a isenção, vamos colocar em um prazo máximo, para você também não achar que é tão tranquilo e também não achar que vai demorar muito. Mas a gente acaba situando aí de 1 a 3 anos no máximo para você conseguir pedir, receber a isenção e também, pelo menos, ter uma sentença definindo os valores retroativos aí no seu caso. E aí, então, como a senhora falou, a gente tem até 5 anos. Isso, dá os valores. valores. 5 anos. Dá para pedir 5 anos. anos. Mas aí, se demora 3 anos, você já perdeu 2 na conta, é isso? Não, os 5 anos você pede para trás, né? Então tá tudo certo. Ainda que você entre com um processo hoje, por exemplo, pedindo os 5 anos para trás, quando esses 5 anos forem deferidos para você, você vai ter esses valores corrigidos monetariamente, né? Então, não vai receber os 5 anos só para trás, você vai receber a correção deles. Então, por isso que é importante fazer o pedido, procurar um especialista nessa área, para você ter todos os seus direitos preservados.